para quem quiser passar, repassar e assistir de novo. Pessoal, a pauta é a experiência da CGU, a experiência da CGU com soluções de IA, lições aprendidas e o que é que tem, o que é que não tem, deu certo, deu bom, o que é que tá hoje quente lá e principalmente uma cereja do bolo aí, que é os fine tune de LLM que já fizeram, já tem resultado concreto aí. Fernando, tá contigo, cara. Então tá, eu só vou pedir para o Gutenberg, meu coordenador geral, fazer uma introdução e apresentar a nossa área. Isso. Depois eu já explico um pouco mais sobre esse projeto que nós estamos tocando em parceria com o CERP. Beleza. Desculpa que eu não sabia que o Gutenberg, mas fique à vontade. O tempo e a tela é toda de vocês. Não, não, valeu, Ney. O Saulo também apresentaria aqui, né, com muita propriedade aqui, né? Ele pediu só para eu fazer essa abertura aqui. Eu só vou falar bem rapidamente, então, aqui a diretoria que a gente está hoje, a diretoria de pesquisa e informações estratégicas, né? A gente não está na área de tecnologia da CGU, a gente tem uma outra diretoria que trata de tecnologia, né? Nosso objetivo aqui é atender o órgão, né, tanto numa coordenação aqui de informações estratégicas, né, que é a nossa área representante do sistema brasileiro de inteligência, a gente tem a área de inteligência de dados, onde a gente tem, faz gestão do data lake, né, fornece dados para casa, tem projetos de ciência de dados, né, uma série de iniciativas, né, que é onde, né, eu estou à frente aqui hoje, né, mas o Sola aí faz parte, né, o Eduardo aqui, tem alguns colegas que fazem parte. A gente tinha um dia da pesquisa aqui, né, que o Sola, lá no início, falou, não, cara, quero pesquisar LLM, né, e eu vou utilizar esse tempo para pesquisar LLM, né, isso virou um projeto, né, assim, cara, tem que ser um projeto, né, da casa, é, né, o Sola é brilhante aí nessa área, né, e a gente foi atrás de parceiros, né, porque a gente não tem um poder computacional, né, a gente não tem isso que é GPU aqui, né? Hoje a gente tem alguns desktops, só que tem uma GPU, mas nada que pudesse ser utilizado para desenvolver um projeto, e o Sola desde o início já trouxe essa ideia, a gente fazer tuning, né, a gente fazer treinamento de modelos, principalmente preocupado assim não só com custo, mas com relação à privacidade também, né, da utilização de dados públicos, que não são públicos, né, e a gente andou então, fomos lá no LNCC, né, falar sobre o supercomputador, depois tivemos a oportunidade aí de conversar com o CEPRA, a gente tem uma parceria temos a relação muito próxima da auditoria interna, né, do CEPRO, né, isso surgiu como um projeto lá da auditoria interna, estou vendo aqui na tela o Nilson, né, pelo menos aí, Jesus nos salvou, né, o Carlos Jesus lá, que é o auditor interno-chefe lá da auditoria interna do CEPRO, né, e aí propôs, então, compartilhar recursos, né, a gente estava fazendo outros projetos em conjunto, aí hoje até se estendeu isso dentro do CEPRO, né, está abarcando outras unidades. Então, vou passar logo para o Sola, né, para falar do que interessa, né. A gente está à disposição, pessoal, né, se tiver outros assuntos também que a gente consiga colaborar, a gente está sempre de portas abertas aqui. Obrigado. Obrigado, Guto. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Fernando Sola, eu sou aí da DIE, na nossa área especificamente de dados dentro da DIE, CGDA. Tá? Aí eu queria apresentar um pouco sobre esse projeto especificamente, né, de continuação de pré-treino do LLM, tá? Que a gente está fazendo em parceria com o CERP. Aqui, do lado da CGU, quem tem trabalhado, atuado diretamente aqui nesse projeto sou eu, Eduardo e mais alguns colegas que não estão nessa reunião, né? Eduardo Soares de Paiva tá aí. E do lado do CERP, né, tem o Renes Oliveira, o Nilson e o Davi, que estão presentes aí, e que fazem parte da auditoria do CERP, né, e estão tocando esse projeto tecnicamente em parceria com a gente. Então, aqui, o que eu trouxe para apresentar para vocês hoje é uma visão geral, né, objetivos, o que é o projeto. Tá? Aí eu vou fazer digamos, um alinhamento técnico, explicar alguns conceitos antes, para depois realmente entrar no que a gente vem fazendo de provas de conceito e mostrar o roadmap completo do projeto, em que pé nós estamos, né, e até onde a gente pretende chegar. Durante a apresentação, se tiverem dúvida, eu prefiro que me parem, levantem a mão, parem e me chamem. Tá? Vamos
conversando, eu prefiro apresentar conversando e trocando ideias. Se tiver dúvida, por favor, me chame. Outra coisa, essa apresentação, além de ser uma apresentação de um projeto interno, na verdade, ela é um convite para quem estiver disposto a participar desse projeto, tá? Fique à vontade em nos procurar. Ao final da apresentação, vou deixar meu e-mail, telefone, fiquem à vontade para nos procurar também. Quanto mais gente fazendo parte desse projeto, é mais interessante para casa, mais interessante para o governo, tá? Porque pode sair algo muito interessante. Então, vou falar um pouco da visão geral, continuação de pré-treino, fine tuning, as bases que nós já preparamos para treinamento. O treinamento nos serve hoje, próximos passos, roadmap. Tá? Então, começando aqui com objetivo. O objetivo é disponibilizar um modelo de linguagem pré-treinado, então um LLM, fluente em português e em conteúdos de relevância para órgãos do governo, tá? Que possa ser base para diversas ferramentas ou modelos derivados. Então, esse é o objetivo, esse é o nosso foco com esse projeto. Inicialmente, a gente pensa em modelos menores, e agora já explico o porquê. Então, a justificativa para isso, tá? Primeiro, o treinamento vai ser realizado em dados relevantes. O que seriam dados relevantes para nós? Então, Constituição Federal do Brasil, leis federais, dados de auditoria, dados de jurisprudência, informações gerais de governo, teses e pesquisas sobre políticas públicas, todo que é assunto que seja interessante para ser tratado no governo de alguma forma. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, modelos de linguagem menores, então, dou o exemplo aqui do Llama 7B, tá? Dentre os modelos de linguagem hoje, é onde a gente começa, mais ou menos, né? Para inferência, ele cabe numa máquina pequena, então um desktop hoje com uma placa de vídeo comercial pode fazer inferência de um modelo pequeno desses, tá? E a ideia é que modelos menores como esse, se já tiverem uma fluência boa em português, tá? E ainda forem treinados para um domínio e tarefa específica, eles podem ter uma utilidade maior do que um modelo muito grande. Essa é a ideia por trás, tá? E ainda um outro foco é ter um modelo em casa para tarefas específicas, pode evitar vazamentos de dados sensíveis. Tá? Então, há áreas, por exemplo, na CGU, eu cito duas, nossa área de acordos de leniência, área de operações especiais, que jamais poderiam usar o ChatGPT ou qualquer API dessas, mesmo que com contrato, eles não sentiriam segurança de colocar esses dados na nuvem ou passar certos dados para fazer prompt lá. Luiz, Fernando, pode falar. opa, esse é um ponto interessante, rapaz. Esse é só uma questão de medo mesmo ou tem algum normativo vedando? Por que essa impressão de que ter os dados no CPD da organização é mais seguro do que ter numa nuvem comercial com um contrato de confidencialidade estabelecido, tudo dentro das regras? Então, basicamente é medo, tá? Agora, são casos muito sensíveis, tá? São informações, nesses casos, muito sensíveis, onde a gente prefere ter um cuidado maior por onde esses dados circulam, tá? Não é toda a casa, não são todos os casos, tá? Agora, eu citei dois em que, mesmo dentro da CGU, pouquíssimas pessoas têm acesso aos dados que eles mantêm. Então, em geral, eles mantêm os dados deles criptografados, né? Poucas pessoas têm acesso a esses dados. Então, assim, são níveis de segurança mais elaborados. Para esses casos, tá, a gente pode ter serviços com níveis de segurança diferenciados para que eles lidem Não, com tudo os dados bem, mas deles. aí por trás dos panos está a assunção de que o ambiente
construído de forma segura dentro do CPD é mais seguro do que o ambiente construído de forma segura na nuvem. Eu não tenho certeza que isso seja verdade. Ok, aceito. Então, desculpa só nessa parte, não é uma questão de dados pessoais, é uma questão mesmo envolvendo dados restritos que são de uma tamanha sensibilidade Exato, para o controle interno. exato. Agora a segunda dúvida. Também não são dados classificados em grau de sigilo, né? Porque em grau de sigilo não pode estar em sistema computacional nenhum. Não necessariamente. Eu acredito que os acordos de leniência não passam por grau de sigilo, mas eu não sei informar. Não saberia lhe dizer. Tá. Pode ter atenção até para vocês na TI, tá? Se alguém está fazendo algo e é classificado em grau, tem posição, aqueles boletins de segurança do GSI, eu acho que foi o 31 ou foi o 30, que usou o SEI como exemplo. Não pode estar no SEI, não pode subir. A classificação em grau de sigilo exige, né, o algoritmo de estado, que é um hardware que só a BIM fornece. E que nem é que nem caviar, só você só vou falar, né, nunca conheci ninguém que usa. Mas Mas não é classificado, tá né? Só ótimo, para. ótimo, beleza. Falou só, e é só Isso? um detalhe importante que às vezes na TI é bom se preocupar. Ok. Então, aqui, só para nivelar alguns conceitos antes de eu começar a explicar o projeto. Tá? Então, quando a gente fala de LLM, tá, o pessoal já pensa em ChatGPT. Tá? Então, vamos explicar alguns conceitos. Então, ChatGPT, que foi lançado ao final de 2022, ele é um modelo que foi feito um fine tuning em cima do GPT-3. Tá? Então, o GPT-3 é o modelo base dele. Então, vamos falar aqui. Modelos base. Modelos que têm um treinamento específico, onde nesse treinamento específico, o que ele aprendeu foi para a língua ou para os textos que ele está treinando, a prever qual é a próxima palavra. Ok? A gente chama isso de Causal Language Modeling, tá? Modelagem de linguagem causal. Você pega uma frase, um texto, suprime a última palavra, passa para o teu modelo e o modelo vai tentar prever qual é essa última palavra. À medida que isso vai acontecendo, ele vai montando um conjunto de informações, de probabilidades, onde uma sequência de palavras provavelmente vai gerar a palavra X, Y, Z como sendo a próxima. Tá? E essa é a base de todos esses modelos LLM. Tá? Pelo menos os mais focados em decoder, como são esses que eu estou dando o exemplo aqui. Tá? Tem outros que estão focados lá no Transformers completo, encoder, decoder, ou só encoder, que tem outra forma de treinamento. Não cabe aqui entrar em detalhes, tá? Mas, enfim, para esses casos é isso. Já falando do ChatGPT, a gente fala aí de um modelo que pegou-se já um modelo que tem uma base muito boa em determinada língua, tá? Ou várias línguas, como é o caso do GPT-3, e aplica-se um refinamento nele, onde esse refinamento vai ajustar esse modelo para tarefa ou tarefas específicas, tá? Então, no caso, o ChatGPT foi ajustado para conversação, para seguir instruções. E ele foi ajustado para alguns milhares de tarefas, dado o tamanho dele, ele foi ajustado para conseguir completar alguns milhares de tarefas, tá? Isso é feito através de aprendizado supervisionado, então um fine tuning baseado em aprendizado supervisionado, e em alguns casos eles ainda aplicam o reinforcement learning baseado em feedback humano, tá? O ChatGPT e o Llama 2, eu sei que aplicaram ambos os casos, tá? Falcon eu não tenho certeza.
Então, aqui eu estou colocando exemplos de GPT-3, quem é o seu cara ajustado, né, ou melhor ajustado para conversação ou para seguir instruções. O Falcon tem um modelo base e também tem um modelo focado em seguir instruções. O Llama 2 também saiu com o seu modelo focado em seguir instruções, diferente do Llama original, lá do início do ano, que não tinha a versão chat, né, instruction following dele. Tá? Dito isso, eu vou entrar aqui nessa imagem do ciclo de vida de projetos de IA generativa, tá? Só para mostrar um pouquinho como seria esse processo todo. Então, como é que você faz uma aplicação baseada num modelo de IA generativa, né? Então, primeiramente, você define um escopo, define um caso de uso específico, tá? Depois, você escolhe um modelo já pré-treinado ou treina o seu modelo. Tá? E aqui, quando ele fala em treinar o seu, está falando em treinar do zero, que é algo caríssimo. A partir daí, você pode fazer uma engenharia de prompt, um fine tuning, tá? Um alinhamento com feedback humano, ou todos eles, tá? Avaliar esse modelo, como é que ele está se saindo para a tarefa específica que você está querendo, otimizar para fazer o deploy, e depois fazer esse modelo se integrar com alguma ferramenta, e essa ferramenta ainda pode aumentar a capacidade do modelo, trazendo informações de contexto. Então, hoje, o que tem se feito muito é escolher um modelo como o modelo da OpenAI, através de engenharia de prompt, fazer esse modelo se comportar de um certo modo e integrar uma ferramenta, tá? Como baseado em embeddings, que traz um contexto baseado no que você está perguntando, que vai fazer o modelo não alucinar tanto. Tá? Então, é uma das formas que tem se usado muito hoje com modelos prontos. Tá? Vários papers demonstram que se você fizer um fine tuning para uma atividade específica, tá? Você não precisa de tanta engenharia de prompt, você não precisa de tanta informação de contexto. Ou, mesmo que precise, é possível que um modelo pequeno se saia tão bem quanto um modelo gigante desses. Então, essa é a ideia. A ideia por trás seria, bom, eu poderia escolher um modelo pequeno, fazer um fine tuning já focado na atividade que me interessa, então, treinar ele para responder e-mails de um determinado assunto, por exemplo, né? E trazer, por exemplo, respostas similares a um novo e-mail que chegou, como contexto, para esse modelo pequeno produzir uma resposta nova. Qual a vantagem disso? O custo de hardware para essa inferência cai muito em relação a um modelo grande. Eu tenho um modelo que é muito focado nessa atividade. Tá? Então, nossa premissa, ela segue por aí. Modelos menores focados em determinadas atividades tendem a se sair muito bem. Tá? Vamos lá. Qual é o nosso problema? Tá? O problema é que hoje se fala muito isso, mas a maioria dos modelos, 95% do treinamento deles foi realizado em dados em inglês. Tá? Então, a capacidade de compreensão da linguagem, tá, desses modelos aí, ela tende a ser excelente em inglês, mas não tão boa em português. E aí, existem algumas formas de lidar com isso. Ou você traduz o que você quer para inglês, obtém a resposta do modelo, traduz a resposta do modelo de volta para português, né? Ou você usa um modelo gigantesco, então, o modelo da OpenAI, GPT-3, GPT-4, né, que já fala, já é bom em português, mesmo para as diversas atividades que eles se propõem. Tá? Qual é o problema disso, né, desse segundo ponto? O problema é que, às vezes, você quer fazer atividades que são repetitivas e você precisa fazer 2 milhões, 3 milhões de vezes. Tá? O custo disso na OpenAI tende a ser grande.
tá? E o tempo de inferência para tantas operações, às vezes, é inviável num modelo grande desses. Nisso, os modelos menores podem produzir resultados similares e ter um tempo de inferência muito reduzido. Tá? Então, a gente tem aqui mais um grande fator que influencia a decisão de entender a tecnologia, saber treinar modelo, fazer fine tuning e produzir modelos especializados para determinadas atividades. Tá? Tendo isso em mente, a gente fez uma prova de conceito com um modelo bem pequeno, não dá nem para chamar de LLM. Tá? A gente pegou um modelo da família OPT, feita pelo Facebook, disponibilizado em 2022 pelo Facebook, no Hugging Faces. Essa família OPT vem de modelos que vão de 125 milhões de parâmetros até 170 bilhões de parâmetros. Tá? E esses 170 bilhões de parâmetros é quase o tamanho do GPT-3, certo? E o que nós fizemos é, dado que esse OPT 125, que foi uma escolha nossa, tá? Já havia sido treinado com 180 bilhões de tokens, em sua maioria em inglês, o que a gente fez foi treinar ele com mais ou menos 600 milhões de tokens de BRWAC, que é uma base de dados da Federal do Rio Grande do Sul, de web scraping, de dados bem gerais, né, de conversações, notícias e afins da internet, raspado da internet, né, para a gente ter uma variação da linguagem maior aqui, tá? E outros 460 milhões de tokens de relatórios da CGU. Então, a gente pegou 15 mil relatórios da CGU e organizou eles, fez um ajuste de qualidade, melhorou um pouquinho e fez esse pré-treino. Diga, Eric. Sola, o BRWAC é maior do que isso, né? Ou seja, vocês deram uma subamostragem. Quer explicar por quê? A gente pegou apenas um pedaço do BRWAC. Primeiro, porque era uma prova de conceito, tá? Então, a gente não queria ficar dias e dias treinando, queria apenas avaliar. Segundo, eu queria que ele fosse menor que os relatórios da CGU, porque eu queria, nesse caso, um modelo que fosse como se fosse um assistente de escrita de relatórios. Era uma prova de conceito, um modelo mais focado nos relatórios da CGU. Um cara que tivesse maior fluência em português, sim, mais genérico possível, por isso o BRWAC junto, mas que soubesse escrever relatórios como se fossem os relatórios, ou parecidos com os relatórios da CGU. Tá? Então, isso aqui foi algo muito focado. Então, pensando assim, dado que eu tenho um modelo pré-treinado em inglês, eu estou fazendo aqui uma continuação de pré-treino, mas dando um direcionamento para ele, para um caso específico. Tá? Quase como se fosse um fine tuning. Manda, diga. Porque aí, eu entendi a sua explicação, só que aí não explica por que você usou o BRWAC e não apenas os relatórios da CGU. Para falar de mais coisas e deixar um pouco mais amplo. Então, assim, relatório da CGU tende a ter palavras repetidas, não tende a usar um conjunto de palavras tão amplo como você pegar coisas aleatórias da internet. Tá? Então, basicamente é isso. É só para dar um leque maior de informação, de conteúdo, tá? Para ele se ajustar a um português um pouco mais amplo, não só o da CGU. Pensa aqui, eu não estou aqui apenas fazendo um fine tuning, eu estou continuando um pré-treino, né, para deixar ele com uma compreensão de linguagem um pouco maior. Mas estou tentando dar uma carinha para ele mais de auditor. É isso. Tá? Mas isso foi uma decisão específica para esse pré-treino. Na continuação de pré-treino posterior, depois eu vou falar como é que vai estar a distribuição disso. Diga, Eric. Eu ia comentar que eu fiz um pré-treino, até para ajudar na resposta disso aí, eu fiz só usando documentos do TCU. Eu já tinha feito no BRWAC lá do BART. E o resultado, por mais que no português ele não tenha se perdido e tudo, mas a gente via que o entendimento dele... Entendimento é uma maneira de dizer, né? Porque não é bem entendimento. Mas, assim, ele piorou. É como se ele deixasse de ter o sentido daquelas palavras
Ele escrevia mais próximo que o auditor, com certeza, mas talvez eu tenha ido um pouco demais ali na quantidade de vezes que eu fui no do TCU. Então, assim, regra geral de sumarização foi muito melhor para mim o BR Walk, pelo menos no que diz respeito à language model, porque eu tinha outros problemas para frente. Mas ele foi melhor do que usar um do TCU, o que foi inclusive a surpresa, me obrigou a escrever um artigo. Meu orientador me obrigou por causa disso, porque ele é Legal. contraintuitivo você ter esse tipo de resultado, né? Muito bom. Legal saber, não tinha ainda ouvido essa parte, cara. Legal. Então, reforça mais ou menos a ideia que a gente já tinha por trás. Tentar ampliar um pouco o leque de palavras usadas, de frases diferentes, né? Exatamente para ele não ficar focado. Apesar de eu querer dar esse enfoque, né? Mas o modelo ainda precisa ter um leque mais aberto. Tá? Então, a ideia aqui foi essa, tá? E a gente treinou por 30 horas numa GPU de notebook, uma GPU simples, aí uma 3070 Ti. Foi apenas uma época, então eu passei todos os dados, né, que estão aqui por uma única vez, e aí os resultados que esse modelo que agora eu vou chamar de OPT 125 BRWAC CGU, tá? A gente pode mostrar aqui, ó. Os principais problemas identificados em auditoria de estatais foram. Essa é a frase que eu quero que esse modelo complete para mim. Então, lembram que eu falei sobre modelo base e modelo já com fine-tuning? Aqui a gente ainda está em modelo base, eu não estou em modelo conversacional ou modelo que segue instrução. Esse é um modelo que ele sabe completar a próxima palavra. Tá? Então, o que eu fiz foi dar uma frase e fiz ele ir completando até o próprio modelo dizer, beleza, aqui paro. Tá? Então, o que o OPT 125 original produziu foi isso aqui. Ó. Os principais problemas identificados em auditorias de estatais foram até os 30 novos meses em que seu ex-presidente foi considerado sua área, a sua ideia é a ideia da empresa. Não faz sentido nenhum. Tá? Basicamente, o que a gente identifica aqui é o OPT 125 foi treinado com pouquíssima coisa de português. Tá? Então, ele não tem nenhuma produção de frases decente, o português já é ruim, tá? E a frase não tem completamente nenhum sentido, certo? Não dá nem para dizer que poderia ser um gerador de lero-lero, não é nada, tá? É ruim. Mas isso pela forma, primeiro, é um modelo pequeno, segundo, é um modelo que não foi treinado para o português, tá? Aí, pegando o nosso modelo, né, que o objetivo era saber um pouco mais de português e falar um pouco mais como um auditor, né, o autocomplete dele ficou assim. Os principais problemas identificados em auditorias de estatais foram aqueles relacionados à ineficácia dos controles internos administrativos para a gestão das transferências, entre parênteses, e ainda as ações de controle desenvolvidas, fecha parênteses, que poderiam ter sido corrigidas até o momento posterior à realização de auditorias periódicas. Tá? Não vou ler até o fim, não vamos perder tempo com isso, mas você vê que ele já tem um português melhor formado, tá? E ele se apropriou de jargões ou de forma de escrever dos relatórios, do que a gente encontra nos relatórios da CGU. Tá? Então, assim, uma pequena continuação de pré-treino, tá? Ele teve uma evolução naquilo que a gente queria, que é uma melhor formação de frases, de palavras em português, tá? E uma coerência melhor na formação dessas frases, além de se apropriar de um jargão específico. Tá? Diga, Eric. Sola, dado o baixo desempenho do OPT original, não seria talvez mais desejável pegar a arquitetura do OPT, mas aleatorizando seus pesos e treiná-lo do zero, usando o BR-WAC completo, e aí complementando depois com a CGU? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que, assim, isso aqui era uma prova de conceito para saber o seguinte. Ele aprende a forma de treinar só continuando o pré-treino, faz ele aprender? Faz, beleza. Então, isso aqui seria o gol, não gol da ideia inicial que a gente teve lá em abril, que foi quando começou esse projeto, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? O mesmo com o Llama 7B, onde
Depois que eu fizer a continuação do pré-treino, eu vou fazer essas mesmas proposições para o Llama 7B, que já tem um treinamento em português muito melhor, tá? E com o Llama 7B, continuado o pré-treino por nós e fazer exatamente essas comparações. O quanto melhorou, tá? E aí sim, aí vai ficar uma comparação mais justa, ok? Aqui, mais um exemplo, né, de completar a próxima palavra. Também ele segue a mesma linha. O OPT 125M produz um texto incoerente com um português ruim, enquanto que a versão de continuação de pré-treino dele produz algo mais coerente, mais focado na linguagem que a gente deixou ele mais focado, né? Então, um linguajar de auditoria, com um português mais correto e tudo mais. Então, assim, isso prova, basicamente, que vale a pena tentar, né, algo para um modelo maior. O que a gente está falando, primeiro, de um modelo que é 56 vezes menor que o nosso primeiro alvo, que é o Llama 7B. Então, tem muitas possibilidades aí. E aí, olhando ainda para esse modelo, onde a gente continuou o pré-treino, avaliando ele, né, uma das medidas de avaliação é a perplexidade, a gente aplicou em cima do modelo original e em cima do modelo onde a gente continuou o pré-treino. E essa medida de perplexidade, onde você estima o quão provável é de o seu modelo gerar uma frase parecida com a que você está passando para ele, tá? Passando frases em torno de 1.000 sentenças do BRWAC que ele não viu no treinamento, né? A perplexidade do original foi 1.300, tá? Ou seja, quanto maior, pior, tá? Quanto mais próximo de zero, mais igualzinho foi a frase que ele gerou ou que ele tende a gerar. E o nosso caiu a perplexidade para 128, então uma queda substancial. A mesma coisa em relação a relatórios da CGU que ele não viu, a perplexidade cai de 30 para 6. Então, provas e também nas medidas, nas métricas, que há um ganho e o modelo tende a se adequar, né, nessa continuação de pré-treino. Tá? Falando em fine tuning especificamente, então, assim, o que a gente viu ali foi um modelo base. Voltando de novo ao que eu expliquei, modelos base e modelos com um refinamento para tarefas específicas, que pode ser várias ao mesmo tempo ou uma só. Tá? No caso, nós pegamos aqui como prova de conceito uma tarefa que nós queríamos fazer, bem específica. Tem um trabalho relacionado com notas fiscais eletrônicas. Muitos casos estavam vindo quantidade e unidade de medida. Ao invés de vir no campo estruturado da nota fiscal eletrônica, estava vindo na descrição do item. Então, em texto livre, o cara descrevia lá qual era a quantidade e a unidade de medida, ao invés de colocar no campo estruturado da nota fiscal eletrônica. E a gente queria padronizar isso, né? Ou seja, padronizar, deixar isso organizado de alguma forma, para poder fazer comparativos entre preços de diferentes itens. Então, para esse fine tuning, o que nós fizemos foi definir esse problema, montar um dataset supervisionado para ensinar através de um fine tuning supervisionado, esse nosso modelo base, tá? E aí avaliar como é que ele tinha se saído. Então, aqui um exemplo, né? Feijão tipo 1, carioquinha 1 quilo, uma coisa simples, uma tarefa simples, tá? Que para um humano seria ridículo fazer. Mas que para a gente teria que usar provavelmente expressões regulares ou algumas coisas muito específicas, tá? Para conseguir fazer um tratamento aqui. Ou então um machine learning, né, mais tradicional. E aí daí é separar em produto, marca, quantidade, unidade de medida e observação, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui que está fazendo a separação,
E aqui a gente tem arroz, presença, T1, 30x1K, né? O que seria esse negócio? Arroz tipo 1, então esse T1 ao lado do arroz, né? Presença é a marca, quantidade é 30, unidade é quilo, e o que a gente tem, na verdade, são 30 FABs de 1 quilo. Tá? É um FAB de 30 unidades de 1 quilo, é isso. Tá? Então, a gente está vendo aqui que o que eu quero é organização, padronização, tá? E às vezes até um certo tipo de classificação. Para fazer isso, para montar esse dataset supervisionado, a gente usou o próprio ChatGPT, então pegamos a API da OpenAI, criamos um prompt, onde a gente dizia, né, você é um assistente que organiza itens de notas fiscais e tudo mais, e aí a gente passou cerca de 8 ou 10 exemplos, né, passou alguns exemplos aqui, que eu não coloquei todos, né, a descrição e como é que eu queria o JSON, a descrição, como é que eu queria o JSON, e ao final passa o mesmo para, eu passei 5.000 itens assim, e montei uma base de dados, né, onde tinha o texto, a descrição do item, e como é que era o JSON esperado, né? Então, acreditando que o ChatGPT fez a coisa certa. Depois de uma avaliação por cima, nesse dataset, a gente viu que, em geral, ele acertava bem, tá? Então, usando isso para treinar o nosso modelo, foi um treinamento. Então, agora, a gente pega o modelo base, tá? E faz um fine tuning. Então, não estamos mais falando de continuação de pré-treino, estamos falando de um fine tuning, uma coisa muito específica para uma atividade específica, tá? Levou 40 minutos esse pré-treino. A gente usou LoRa e quantização, então não atualizamos todo o peso, todos os pesos do modelo, e ainda levantamos o modelo com um tamanho de ponto flutuante um pouco menor. Isso faz o modelo caber em um espaço menor de memória na GPU. Então, são algumas formas de você otimizar para levantar em ambientes não tão grandes, modelos maiores, tá? E aí chamamos esse cara de OPT-125, BRUAC, extrator. Então, ele é um cara que, basicamente, ele recebe um nome de item, eu estava passando para ele só a descrição, nem prompt eu passava mais. Ou seja, eu não precisava mais ensinar ele o que fazer, ele sabe, ele é treinado para isso. Tá? Então, eu passava a descrição e dizia que aqui eu queria a resposta, então ele completava para mim. Tá? Então, banana, prata, caixa, 2 quilos, e ele separou bonitinho. Tá? Carne bovina e por aí vai, ele separou bonitinho. Então, todos os exemplos, o JSON formado tinha ali praticamente a estrutura esperada, né? Então, um modelo que estava focado em fazer esse trabalho especificamente. E aqui a gente, de novo, está falando de um modelo 56 vezes menor do que o nosso primeiro alvo. Tá? A gente tem aqui pequenos erros. Então, ele parece que está tentando escrever uma lei aqui, artigo 1, tá? Mas logo depois ele gera o JSON corretamente. Então, isso aqui eu chuto que poderia ser o tamanho do modelo, um pouquinho pequeno, tá? E a quantidade de pré-treino e de fine tuning também, muito pequena, mas assim, para nós, a prova de conceito demonstra que essa capacidade de focar em uma tarefa específica e utilizar esses modelos assim possui ampla aplicabilidade. Então, assim, que outras aplicações a gente enxerga com isso? Tá? Então, eu poderia treinar o modelo para assistente de escritas, peças processuais, né, para assuntos específicos, relatórios, para responder ou produzir respostas de e-mail automaticamente. Por exemplo, na CGU nós temos uma equipe que lida muito com responder e-mail sobre dúvidas do EPATRI. Então, uma prova de conceito que nós vamos fazer é aplicar nesse caso específico e da base de conhecimento de perguntas e respostas do EPATRI, treinar um modelo específico para essas respostas. Tá? Não sei, quando a gente abre para fazer um despacho, você olhar todos os documentos anteriores, já produzir uma resposta, por exemplo, seria aplicável e por aí vai. Paulo, pode falar.
Fernando, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou externo, trabalho aí com a equipe do Ney, com o Thiago, Rafael. Fiquei curioso de saber uma coisa, não sei se você chegou a mencionar, esse fine tuning foi feito com prompt completion, foi feito com pares, quantos pares para fazer esse treinamento? Você tem esse tipo de dado? Eu usei o mesmo padrão de prompt do Alpaca, não sei se você já viu, onde você tem um prompt e uma descrição, né, que seria a variável a qual você vai perguntar para ele, e aí uma dica para onde ele começa a resposta. Basicamente, a gente passa esse conjunto, onde é um texto completo, tá? A gente passa para ele o prompt, descrição e a resposta, e nós passamos 5.000 exemplos nesse fine tuning. 5.000 exemplos, bacana. 5.000 legal. exemplos completos e ele já se ajustou. E a ideia é que quanto melhor a compreensão da linguagem, mais ele desenrola para exemplos não vistos. E por isso a ideia de treinar um modelo base mais fluente em português é reforçada aqui. Quanto mais fluente em português esse modelo base estiver, melhor esse tipo de tarefa, quando você fizer um fine tuning, melhor ele vai conseguir generalizar para exemplos não vistos. Menos quantidade de exemplos supervisionados você vai precisar passar. Perfeito. Então, no caso, foi com... É semelhante ao prompt completion do OpenAI, né? Só que você usou o Alpaca e ele tem esse formato. Isso, eu usei esse formato que a gente derivou do Alpaca, tá? Eu poderia inventar o nosso formato. A ideia é que ele vai estar condicionado àquele formato, tá? É como se fossem algumas tags de marcação onde ele sabe que aqui está a pergunta, aqui vai estar o início da resposta e a partir dali ele começa a completar. Perfeito, entendi. E o hardware que você utilizou foi quanto de GPU? Só para ter uma ideia, mais ou menos, que tipo de hardware você... Nesse caso aqui, desde o pré-treino, a continuação do pré-treino, inclusive o fine tuning, foi meu notebook pessoal com uma 3070 Ti de 8 GB de RAM. 8 GB de memória da GPU. Ou seja, bem pequeno. Tá. Claro que eu não conseguiria fazer o pré-treino do Llama 7B nesse hardware aqui. A gente precisa já de um hardware muito maior para fazer aquele pré-treino. Mas esse fine tuning eu conseguiria fazer no Llama 7B nesse mesmo notebook. E essa é a ideia. Tendo já um modelo pré-treinado que a gente vai fazer lá no Serpro, a gente consegue usar hardwares menores para fazer o fine tuning e consegue produzir esse fine tuning em um tempo muito menor também. Perfeito. No caso, você está dizendo o Llama 7B ao invés do Alpaca, né? É. Certo, tá bom. Tá. Muito bacana. Só para muito deixar legal. claro, eu não utilizei o Alpaca em nenhum momento. Eu só utilizei a ideia do Alpaca de ter um prompt estruturado com pergunta e resposta. Tá? A ideia de estruturar o prompt com marcações. Né? A marcação da descrição, a marcação da resposta. É isso. É só a estruturação do prompt. Se você olhar o conjunto de dados usado para treinar o Alpaca, você tem uma sugestão para o modelo de como ele deve se comportar, que é esse cabeçalho. Tá? E aí, uma tag dizendo onde começa a pergunta, uma tag marcando um contexto ou não, ela pode existir ou não, e uma tag marcando a resposta. Tá? Então, usamos essa estrutura, mas a gente em nenhum modelo usou o Alpaca. Tá? Perfeito. Eu estou vendo no diagrama aí, usando a API do OpenAI, então, certo? A API da OpenAI a gente usou para gerar o dataset supervisionado. Tá ok. Entendi. Tá bom. São vários detalhes, desculpa de estar entrando assim muito em detalhe, Tem mas eu tenho problemas, pergunte quanto quiser. Muita curiosidade, porque eu tinha em mente assim que para um modelo local muito grande dessa natureza, eu estava precisando de 24 GB, né, de GPU. Então, eventualmente, eu gostaria de entrar mais em detalhe nisso. Muito obrigado, tá?
De nada. Eric, por favor. Sola, agora eu fiquei com uma dúvida com a sua resposta. Pode voltar para o slide anterior, por favor? Diga. Então, esse prompt aqui foi usado apenas para gerar o dataset, não para o fine-tuning. Não, no FineTuning eu usei exatamente o mesmo prompt, só que aí não com exemplos, né? Eu dizia, você é um assistente que organiza não sei o quê, descrição e a resposta. Certo. Obrigado. Ok? Eu só não passei exemplos, passei um único exemplo, foram 5.000 separadamente. Alex, por favor. Fernando, primeiro, parabéns aí, o trabalho ficou excelente, tá? Obrigado. Tem diversas repercussões aí que a gente pode discutir. Uma delas é que eu estou avaliando aqui, inclusive com o Ney e o Ricardo, que estão aí na reunião, a gente construir um dataset maior. Esse dataset que você usou aí, ele é um dataset público, ele pode ser publicado, você poderia colocar isso numa base compartilhada que ficaria pública na internet? Sim, esse dataset a gente construiu com necessariamente dados públicos, dados abertos, inclusive os relatórios da CGU a gente fez questão de pegar via API externa para garantir que só viriam os públicos. Tá? Então, tivemos o cuidado de garantir que só dados públicos e abertos viessem para esse treinamento, exatamente para que a gente pudesse abrir para mais gente. Mas Perfeito. Não é só o dataset que a gente vai abrir, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Perfeito. Então, assim, eu agradeço aí, depois eu entro em contato com você para discutir detalhes desse assunto. Eu só queria deixar Sim. um recado para o restante da audiência aí. Gente, quem quiser contribuir com esse dataset, né, a ideia é a gente publicar um dataset aberto, open source, para todas as empresas e governos do mundo que estejam interessados em fazer LLM em língua portuguesa possam usar esse dataset. E aí a gente vai atrás de cada stakeholder aí da administração pública para ver quem pode contribuir com dados abertos, dados públicos, e colocar nesse dataset aí. Então eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, e quem achar que tem acesso a uma base de dados de texto em português significativa, poderia me mandar um e-mail para a gente ajustar aí uma maneira de centralizar isso num lugar só. Obrigado. Então, continuando, ainda entre outras aplicações que nós vemos como viáveis, tá? Interação com bases de conhecimento, Oi, Fernando. chatbots. Oi, Fernando. Desculpa, que eu tava no mudo aqui, falando pra caramba no mudo. Lá no... você falou que usou datasets públicos só nessa parte de nota fiscal, ou lá no pré-treino, porque eu vi No lá ali pré-treino. lista de relatórios da CGU. Então, aqueles relatórios da CGU são todos públicos. Massa, Sim. massa. E então, onde está a preocupação? Onde estaria exatamente a preocupação de coisas restritas? Porque você disse que No tinha uso, não preocupação. no treino. No uso, não no treino. Não, beleza. Aí a minha preocupação é mesmo do Raja, sabe? Porque, então, quanto a Azure, né, promete que o GPT tem muitas camadas lá de proteção. Evidentemente que alguém tem que confirmar, né? De criptografia e proteção, acho que no uso aí, vocês não. Talvez não seria uma boa descartar a cloud, né? Mas aí tem a cloud do próprio Serp também, né? Então, beleza. Segue aí, velho. Então, agora especificamente entrando nas bases de dados para treinamento, tudo que eu falei até agora foram provas de conceito. Agora, essa é a base de dados de treinamento que nós temos preparada já. Nós temos aqui relatórios da CGU, todos os mais de 15.000 relatórios já publicados e públicos, tá, da CGU. Isso dá em torno de 560 milhões de tokens. Todas as leis federais e Constituição, inclusive as mais antigas, em torno de 70 milhões de tokens. O BROAC, aqui eu estou falando de apenas uma amostra de 5%. Tá?
Estamos falando aqui de 400 e poucos milhões de tokens, mas o BRWAC ele é uma base de dados de 20 GB, dá para usar mais. Tá? Isso é o que a gente separou para um primeiro teste, na mesma ideia de deixar a base mais diversificada, tá? Mas não saindo muito dos assuntos que nos interessam. Tá? Então, 559 milhões de tokens, relatórios da CGU, 70 milhões de tokens leis, 475 milhões de tokens BRWAC e mais em torno de 20 milhões de tokens de teses da FGV especificamente sobre políticas públicas. Tá? E a ideia é ampliar isso, mas a gente achou que para um primeiro treinamento mais sério, esse 1 bilhão e 100 milhões de tokens já seria razoável. Tá? Então, todos esses dados a gente pode disponibilizar para quem quiser. Né? Nós já temos eles tratados, e o tratamento que a gente fez nesses dados foi basicamente, se o parágrafo é muito curto, tá? Pouquíssimas palavras, a gente despreza, então esse parágrafo não entra no treinamento. Tá? Se o parágrafo ele tem prevalência de número ou data, então, basicamente ele não tem uma frase estruturada do português, ele não entra no treinamento. Tá? E se o parágrafo ou que veio ali é tabela ou dado tabular, também não entra. Por quê? Nosso objetivo aqui não é apenas dar conhecimento ao modelo sobre o domínio. Nosso objetivo aqui nesse pré-treino, na continuação do pré-treino, é fazer com que o modelo tenha uma compreensão melhor do português. E para isso a gente precisa de frases bem escritas e com um tamanho razoável, tá? Para que ele vá aprendendo melhor o português. Essa é a ideia. Okay? Ainda tem algumas tarefas de deduplicação e outras coisas, frases que são muito comuns, por exemplo, em relatórios, eliminar essas duplicidades e por aí vai. E o interessante é que nós estivemos no KDD, no início aí de, acho que foi de agosto, e no KDD nós tivemos a oportunidade de conversar com um dos autores do Llama 2, do artigo do Llama 2. E interessante é que esse coautor, o Vedanuj Goswami, que foi quem apresentou o Llama 2 lá no KDD, ele é do time especializado em línguas, tá? Em linguagem, em línguas e tal. Basicamente, modelos multilinguais e outras coisas. E aí, uma das coisas que ele nos falou, né, quando a gente apresentou o projeto a ele, ao final de uma palestra dele lá, eu chamei ele para conversar e apresentamos o projeto, a ideia do projeto. Ele validou como sendo interessante e dá essa continuação de pré-treino para português, que vai fazer bastante diferença no uso posteriormente. E aí, algumas dicas que ele deu, assim, que são regras que você não encontra tão facilmente por aí. Tá? Uma das coisas que ele falou foi, ao invés de eu passar todo o meu dataset apenas em português, eu traduzi uma parte desse dataset, já que eu estou querendo passar um pouco do conteúdo para ele, traduzir para inglês, e aí passar em uma proporção de 75-25, onde 75% é inglês e 25% é português, durante o treinamento. Para quê? Para que ele consiga fazer o link entre o português e o inglês, para que ele consiga aprender, mesmo aqueles dados que eu estou passando em inglês para ele, ele consiga aprender, mas ao mesmo tempo em que ele aprende o português, que eu vou passar, ele também mantenha o inglês. E isso é um dos problemas que nós tivemos naquele OPT que eu mandei para vocês. Aquele OPT, se eu fizesse perguntas em inglês, ele respondia razoavelmente bem. Mas quando eu fiz a continuação do pré-treino unicamente em português, ele perdeu bastante, ou praticamente toda a capacidade dele de gerar textos em inglês. Tá? Então, para preservar o conhecimento, o pré-treino dele em inglês, tá? Preservar o que já tem de informação, ou seja, os 2 trilhões de tokens que a Meta já treinou,
nesse modelo e ainda aprender mais da nossa continuação de pré-treino, passar o dataset nessa proporção é importante. Tá? Foi uma das coisas que ele falou. Outra coisa, usar o learning rate lá do final do treinamento, né? Então, continuar o pré-treino, começando com aquele learning rate, onde eles informam no artigo, que foi o learning rate do final do treinamento deles, e focar muito na qualidade dos dados, né? Sendo que ele enfatizou muito a qualidade dos dados. Se tivesse que garantir uma única coisa, ele diria foca só nos dados. Tá? Então, nesse momento, a gente está fazendo ainda, finalizando ainda a tradução de parte do nosso dataset, a gente já tem 60 e poucos % traduzido. Tá? Não é o tradutor que eu queria, a gente está usando um Argus Translate, que ele não tem uma tradução tão razoável, mas para um primeiro teste vai ser suficiente. Mas tem o Seamless M4T da Meta, que ela lançou algumas semanas atrás, que a tradução está muito boa. Só que ele é um modelo grande, de uns 10 GB mais ou menos, e é muito lento fazer a inferência e a tradução com ele. Então, a gente vai ter que avaliar um ambiente mais adequado para fazer a tradução completa desse dataset para um segundo passo. Né? Coisa que eu ainda vou conversar com o Eric, se ele me deixar fazer isso lá naquele ambiente deles, no ambiente bacana deles. Eric Hans, por favor. Já que falei de você, né? Eu estava antes, já estava prevendo, então eu levantei para ter o direito de réplica. Não, brincadeira. Não, se precisar de alguma coisa lá, a gente pode conversar lá. Eu estou, inclusive, tentando juntar as máquinas na mesma sub-rede, que estava dando problema por causa da distância, só que está meio enrolado por lá. O pessoal tá devagarzinho, mas eu vou ver se eu consigo juntar tudo, aí a gente pode conversar, porque aí pode chegar até ter 7 RTX 3090 à disposição. Então, dá um processamento bem interessante. Eu ia te pedir também para mandar esse link aí do slide no chat, por favor, porque só para ficar mais fácil de copiar, né? Porque não é clicável, infelizmente. Esse aí é o é o artigo do Lhama mesmo. Eu pensei que era de continuação de pré-treino de vocês. Não. É o artigo. Eu só quis dizer que ele é um dos autores do artigo. Eu botei o paper do artigo. Tá? Não, beleza, então tranquilo. E é só o paper do Lhama 2, diga. Ia comentar outra coisa com relação à qualidade dos dados. No artigo do GPT-3, o 3 mesmo, puro, foi para mim o que deixou mais claro essa questão dos dados. Eles pegam aquele Common Crawl, que é gigante e é da internet, e eles fazem pequenas exposições. Ali talvez tenha sido o mais detalhado que eu vi de como eles expõem o dataset. Então, eles pegaram os de livro, que era pequenininho, e expunham várias vezes durante uma época, e pegavam outro que era de menor qualidade e colocavam, né? Então, ele, para quem tiver interesse também em contribuir nessa parte do pré-treino, que eu acho que é muito legal, apesar de sofrida, ele é um exemplo muito bom dessa parte de Data-Centric AI, né? Que é você focar no dado. Tem até uma apresentação, se eu não tenho aqui fácil, mas o Andrew Ng, aquele do Coursera, Deep Learning AI, que ele dá um exemplo assim bem claro de melhorar o modelo versus melhorar o dado. E ele mostrando, melhorando o modelo, ele ganhava 1, 2%, era uma margem pequenininha, no máximo 5%, desde o SVM até um modelo maior. E aí, mexendo dos dados, e o incrível que eu achei foi diminuindo a quantidade de dados, ele conseguiu subir 10% ou 15%, assim. Então, só tirando o dado podre ali que tinha, né? Aquele dado que bagunça um pouco, né? Então, esse para mim é o que tem de mais legal, tirando Transformer, claro, né? Que é a base de tudo que está aí, mas assim, que a gente tem para treinar esses modelos de informação, né? Já que agora ninguém divulga quase nada, né? Exatamente. E ele enfatizou muito isso, o autor lá do Lhama. Dados. Qualidade dos dados é a primeira preocupação. E isso a gente teve bastante desde o início, né? A gente passou 3 meses só colhendo os dados e tratando eles para ter uma base com uma certa qualidade. Eric Musatti, por favor. Sola, é sobre isso. Vocês falaram muito em qualidade de dados com o Goswami, mas ele entrou em detalhes do que ele entendia ser qualidade dos dados. Então tem lá o artigo original, tem várias referências, tem artigos como aquele Textbooks is all you need, né, de que um dado agregado de alta qualidade seria mais representativo do que várias instâncias de casos específicos. Mas ele entrou mais em detalhes sobre isso na conversa que vocês tiveram? Não tanto. Mas assim, eu tenho o contato dele e tem várias coisas que eu ainda vou encher o saco dele, coitado, e espero que ele me responda.
Tem alguns detalhes também sobre a forma de particionar e como que eu vou passar nessa proporção 75-25, que eu ainda vou entrar em contato com ele, né? Mas, enfim, o que ele mencionou, assim, é que eu lembro, tá? Qualidade dos dados em relação a sentença ser bem estruturada, tá? Isso vale mais do que ter muitas sentenças, né? A sentença ser longa, né? Então, parágrafos inteiros e bem estruturados, tá? Dado tabular atrapalha mais do que ajuda, ele vai ser bom para conhecimento, não vai ser bom para modelar a linguagem, tá? E a duplicidade, então, deduplicar é uma das coisas muito importantes. Então, isso, assim, é o que eu lembro que ele enfatizou. Então, vamos adiante, gente. E aí, o interessante é que, nesse momento, a gente já tem aquela base de dados pronta, tá? Com 1 bilhão e 100 milhões de tokens. Nós temos aí, nessa parceria, com a auditoria do SERP, aí, que aqui está representada pelo Renes, o SERP disponibilizou cerca de R$40 mil para a gente fazer essa continuação de pré-treino na AWS. Tá? A gente fez uma avaliação nessas duas máquinas, na P3 8X Large e na P4 24X Large, e a gente conseguiu subir o modelo nessa aqui, ele ficou bem justinho, porque o modelo, ele sozinho, ele vai ocupar cerca de 20 e poucos giga, um pouquinho menos, né? 14 gigas, se não me engano, uma coisa assim. O problema é que quando você sobe para treinamento, tá? Se não me engano, acho que é um pouco mais do que eu estou falando, acho que é 20 e poucos gigas, tá? Mas quando você sobe para treinamento, ele vai subir 4 vezes o tamanho do modelo. Entre gradiente ali do otimizador e outras coisas, ele vai subir 4 vezes o tamanho do modelo. Tá? E acaba que o Llama, em sua forma original, ele vai ocupar perto dos 80 GB, tá? 70 e poucos GB e por aí vai. Quando a gente sobe ele em float 16, ou seja, metade do tamanho do ponto flutuante, ele ocupa aí perto dos seus 40 GB. Tá? A gente conseguiu subir nessa máquina com 4V100, onde a gente distribuía as camadas do modelo entre as várias GPUs e elas trabalhavam em um pipeline. Cada GPU trabalha num momento, produz o resultado e bota como input na outra placa, tá? Fazendo dessa forma, onde eu tinha um único modelo treinando esse dado todo, a previsão era 1.211 horas para essa continuação de pré-treino, tá? Para ir até o fim. E aí a gente foi avaliar um ambiente um pouquinho mais robusto, pegamos 8 Tesla A100 de 40 GB cada, tá? E aí ela é o dobro, um pouquinho mais do valor, o triplo, né? Mas mesmo assim valeu a pena porque a previsão aqui é de 128 horas, tá? Para esse ambiente. Então a gente elegeu esse ambiente como o primeiro ambiente que a gente vai fazer essa continuação do pré-treino do Llama 7B. Aqui a gente já está falando do dataset completo, né? Esse de 3 bilhões de 1 bilhão de tokens, rodando e continuando o pré-treino do Llama 7B, o Llama 2, tá? Diga, Eric. Sola, você chegou a testar aquele artigo lá do Meso de redução de memória para o otimizador? Não, ainda não. Mas eu vi assim que você não acha ainda a implementação dentro do Hugging Faces. Eu vi que tem as implementações pro artigo e tem, acho que um pull request dos caras lá. Eu não vi no Hugging Faces já como estava. Então, eu não quis colocar nesse teste aqui. Ok. Tá? Mas, sim, caindo o tamanho do otimizador, inclusive, essa máquina aqui tende a ser melhor utilizada. Porque, nesse caso, basicamente, o que mais altera o tempo de treinamento é eu não conseguir passar um batch de dados muito grande para a GPU. Então, eu tinha que trabalhar com um batch de dados muito pequeno, uma janela de contexto muito pequena,
porque era o que sobrava, pouco sobrava das GPUs, da memória das GPUs. O resto era tudo ocupado pelo modelo e otimizadores. Tá? Diferente daqui, que sobrou muita memória, então eu consegui aumentar a janela de contexto para 3.096 tokens e trabalhando com um batch grande. Luiz e a Milar, por favor. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rodi, sou aqui da Assessoria de Inteligência Artificial da STJ. Só para te fazer uma pergunta sobre essa parte aqui, você comentou sobre a divisão do modelo entre várias placas gráficas, né? Sim. Eu queria te perguntar como é que vocês fizeram isso, porque assim, eu pesquisei um pouco disso, mas não muito a fundo. E a maioria das implementações que eu vi você podia fazer com facilidade essa divisão, desde que o modelo base coubesse uma única GPU. Porque se ele extrapolasse isso, você teria que realmente fazer essa divisão em camadas, ele passa de um para o outro. Já existe uma implementação, vamos supor, Hugging Face, alguma coisa que faça isso de forma mais transparente, ou vocês fizeram, entre aspas, na mão? Não, primeiro, você tem que fazer o modelo ser salvo em chunks. Então, assim, por exemplo, o Llama 7B, ele vem em 2 chunks, um arquivo de 10 GB e um arquivo de 3 GB. Nós salvamos ele, então você levanta ele com o PyTorch e manda salvar ele em arquivos menores. Tá? Então, nós salvamos ele, acho que em 10 ou 12 chunks, uma coisa assim. Segundo, nós utilizamos praticamente só classes da Hugging Faces para lidar com o modelo. Então, a gente está falando aqui do Transformers da Hugging Faces, do Datasets da Hugging Faces, do Accelerate da Hugging Faces. E o Accelerate da Hugging Faces é quem lida com algumas bibliotecas que fazem isso para nós. Tem 2 bibliotecas, tá? Uma está dentro do PyTorch, tá? Ela é uma implementação do FairScale, que foi depois copiada e incluída dentro do PyTorch. É o FairScale, né, Eric? Se não me engano, você tinha falado. Se foi, eu concordo. Eu não lembro mais, não. Eu usei o Torch Run, mas eu não lembro quem que ele usa embaixo, não. Faz tempo. Mas beleza. É uma implementação do FairScale que implementa o FSDP, Full Shard Data Parallel. Tá? Esse FSDP, ele permite que você levante camadas do modelo. Você diga que a camada do Transformers, que é aquela cópia de camadas, né, que é o bloco do Transformers. Normalmente você tem cópias desse bloco nos modelos. Então, por exemplo, o GPT vai ter 12 camadas desse bloco e tal. E ele sabe que essa camada ele pode distribuir entre as diversas placas. Tá? Então, você diz quem é a classe dentro do modelo que implementa essa camada e o próprio Accelerate vai saber como ele distribui esse modelo. Então, fica transparente para você. Depois eu posso passar um exemplo de código, tá? Mas isso sai meio transparente se você só usar as classes da Hugging Face. Beleza. Tá? É simples de usar hoje em dia, já foi mais trabalhoso. E a outra biblioteca que implementa isso é o DeepSpeed da Microsoft. Tá? São essas duas que implementam. E ela implementa lá um artigo chamado Zero alguma coisa, não lembro o nome. Mas é isso, a ideia é de distribuir o modelo e outras otimizações para treinamento. Beleza, obrigado. Tá? Por fim, gente, eu gosto muito dessa imagem aqui, tá? Onde vocês veem a capacidade do modelo conforme o tamanho dele, tá? E nesse momento, o que nos interessa mais, tá? E a gente está focado mais no Language Understanding, tá? Eu quero focar um pouco na compreensão da linguagem do modelo para português, para que depois a gente possa fazer fine tunings para coisas específicas. Aqui você está vendo coisas onde um modelo gigantesco consegue fazer todas essas atividades. Tá? Nosso objetivo é um modelo pequeno fazer alguma atividade muito bem, tendo uma compreensão do português boa para isso. Ok? Tá? É um primeiro passo. Agora, esse conhecimento ele vai ficar no cérebro, tá? E o cérebro é quem tem condições de chegar nesses caras maiores, de treinar modelos mais diversos, tá? De prover para os órgãos modelos
grandes que façam várias tarefas como essas que a OpenAI e tal estão oferecendo para nós. Certo? E aqui, basicamente, um pouco do que a gente está avaliando, né? Então, desde a continuação do pré-treino, fine tuning supervisionado, tokenizer, Eric, que a gente conversou bastante, ele disse, não mexa no tokenizer para nós, tá? Ele disse, não mexe, senão a gente perde bastante do pré-treino. E nem no vocabulário, então, por tabela, né? Não mexa no tokenizer. Então, assim, a gente perde a janela de contexto um pouco, porque usa mais tokens, mas ganha no uso do dado pré-treinado. Tá? A não ser que eu tenha budget e consiga treinar por mais tempo. Aí dá uma aumentada no tokenizer, mas de preferência mantenha o original e só aumenta ele. Tá? Otimizações, LoRa e quantização. Então, basicamente, para você fazer inferência ou fine tunings de forma mais simples e mais barata, tá? Mais rápida, mais simples e mais barata. Tá? E avaliações métricas, como perplexidade, que eu havia mostrado, RUGE e BLEU, que são muito usadas como métricas para tradução e sumarização. Tá? BERT Score e GPT Score e benchmarks, que a gente está, por enquanto, só com esse aqui, mas a gente vai ainda aumentar. O próprio Eric já me passou pelo menos mais 1 ou 2 benchmarks que eles já usaram no trabalho deles. Tá? E aqui o nosso roadmap, né? Então, o que a gente vem fazendo, o que falta fazer. Então, ambiente, tá? Já temos um ambiente pronto, testado, validado e já com previsão de pré-treino, né? Com telas do modelo, fazendo a continuação do pré-treino por alguns instantes. E isso tudo já está pronto, a avaliação do custo-benefício, aquilo que eu falei para vocês, dados, e aí no momento a gente está aqui uma tradução parcial, eu já aumentaria aqui para 65%, tá? E a gente quer chegar a 75%. Treinamento, definição de métricas e experimentos. Oi. Eu ia perguntar dessa parte da tradução, vocês estão fazendo automático ou tem aquele trabalho penoso lá de fazer manual depois? Tipo, ver aqueles erros que acontecem normalmente na tradução? Automático. Tá? Para esse primeiro caso, a gente está fazendo automático e com um tradutor que eu ainda não achei tão bom. Tá? Mas ele está sendo rápido e para o nosso caso agora, de uma primeira avaliação, ele vai ser suficiente. Mas o modelo que a Meta lançou algumas semanas atrás, o Seamless Communication, Seamless M4T, ele tem uma tradução, o modelo large dele tem uma tradução muito boa, comparável com alguns modelos pagos que a gente viu e avaliamos vários casos, tá? De preservar entidades, de fazer a tradução corretamente e tal. Assim, seria mais confiável para uma tradução automática sem tanto erro, tá? Do treinamento, tá? Definição de métricas, a gente ainda está querendo melhorar algumas definições de métricas e experimentos que a gente quer fazer, como esse que eu falei para o Eric, de fazer testes com o Llama 2 original versus o nosso pré-treinado, como é que ele se saiu para o português, extrair métricas em cima disso, o quanto melhorou versus o quanto a gente gastou para pré-treino, um fine tuning em cima de cada um deles, do original e com continuação de pré-treino, e confrontar os resultados, se estão melhores ou não, né? Então, assim, é botar à prova a nossa ideia aqui de que essa continuação de pré-treino realmente vale a pena, tá? Então, assim, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho científico, tá? Não é chutômetro, a gente quer ter argumentos para dizer, olha, valeu a pena ou não. Então, o treinamento completo, ele está pronto para iniciar, o ambiente está pronto, basta só o dataset estar ok, terminando a tradução, a gente já está pronto para começar o treinamento e deixar por aquelas 128 horas a passar o dataset todo. Tá? Aí a gente vai começar a disponibilizar os checkpoints, né, no ambiente nosso ali para fazer esses experimentos. À medida que vai avançando alguns checkpoints ali, a gente vai testando como é que está a evolução do treinamento. Tá? E aí definir aqui algum benchmark interessante para fazer bons testes em cima do modelo base, né, do modelo pré-treinado, e
de fine tunings específicos, de tarefas específicas, que a gente possa ter uma base já supervisionada para fazer a avaliação. Diga, Daniel. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Meu nome é Daniel, sou aqui da assessoria de IA do STJ. É só uma curiosidade, aqueles preços ali que você botou das máquinas, eu não sei se vocês contratam pelo CEP, mas está parecendo bem caro. Posso ver de novo aquele slide? Pode sim. $12 a hora. Esse preço é exatamente o preço que você vai ver quando entrar na Amazon nos preços lá do EC2. Ah, tá. Então vocês estão Esse pegando inclusive, é 8, um dos né? preços mais baratos da Amazon, né? Isso. Aqui no Brasil é bem mais caro, tá? Esse a gente pegou excepcionalmente em USA East, se eu não me engano, que eu acho que é o preço mais barato dessa categoria. Entendi. É que a gente testa muito aqui com 2 a 180 GB, tá $7,35 por hora. Então deve ser mais ou menos isso aí no fim das contas, quando tiver 8, né? Que a gente pegou com 8, né? A P4 24X Large. Essa máquina ela tem 1 TB de RAM, tem 96 CPUs, então assim, é uma máquina com um porte bem grande. Eu vi você falando aí sobre o uso do Accelerate, né, de Speed e o FSDP. Depois, se você tiver disponibilidade, eu queria trocar umas figurinhas que a gente está penando aqui em alguns casos para saber a melhor estratégia e tudo mais. Não se preocupe, a gente penou muito nisso e vamos sim trocar figurinha. Quem quiser, a gente faz uma sessão mais técnica, tá? Inclusive, podemos mostrar o ambiente lá que a gente configurou no certo, como é que está rodando, o que a gente usou, tá bom? Se puder marcar, eu tô dentro, com certeza. Seria bom, viu, Fernando? Seria interessante. Sim. Então, E aí fica gente, mais livre ainda quem quiser participar e a gente vê uma agenda aí para outubro para marcar. Fernando, uma dúvida, a equipe de vocês é você aí, esse trabalho aí? nesse trabalho, nós temos várias pessoas lá da CG Data, né, trabalhando. Então, assim, eu, Eduardo, que está aqui, Estela, né, nossa equipe de ciência de dados, praticamente toda lá, mais alguns colegas específicos da nossa área de engenharia de dados também. Assim, tem um corpo grande. Foram algumas pessoas da nossa engenharia de dados que ajudaram na preparação do dataset. O pessoal da equipe de ciência de dados focou mais em botar esse modelo a funcionar, né, o pré-treino a funcionar. Então, assim, o pessoal do CERPRO junto com a gente a botar esse ambiente na AWS a funcionar, que foi outro empecilho assim, gigantesco. Sem eles, a gente não teria conseguido ver isso na AWS rodar. Então, assim, muitas mãos, tá? E aceitamos mais mãos que quiserem entrar nesse projeto, porque o nosso objetivo, e é o que eu ia falar agora, tá? Então, da avaliação, e a gente quer fazer avaliações mais sérias e específicas com cases nossos, tá? Por que não disponibilizar esse modelo para mais gente avaliar? E, inclusive, meter o bedelho, é dizer, cara, acho que faltou treinar mais com dados desse tipo, porque para nós, no nosso caso, um fine tuning aqui, para essa atividade, não funcionou tão bem. Assim, isso pode nos guiar para outras coisas melhores. Primeiro, outras coisas melhores, modelos talvez maiores, tá? E aí, em relação à publicação, isso é muito importante. Tá? O que a gente quer é, ao final, ter o dataset de treinamento publicado e o modelo aberto publicado no Hugging Faces, o modelo base. Então, a partir dele, o pessoal de governo ou comunidade científica, ou o que for, tá? Acadêmica, científica, ou o que for, ter um modelo base para fazer fine tunings, né? Ou apenas para avaliar e tirar as suas conclusões. A gente quer publicar esse modelo aberto no Hugging Faces, e em cima disso a gente também vai produzir alguns artigos, né, para conferências. Nossa área da CGO Data preza muito por transformar trabalhos de ciência de dados e trabalhos desse tipo em artigos para submeter na academia e ter também uma avaliação da academia, né, seja ela boa ou ruim, que é importante. Diga quem é que está em primeiro. Daniel, pode falar. Desculpa, eu tinha esquecido de perguntar.
Qual motivo vocês não terem escolhido, por exemplo, um Bertimbal como modelo básico que já foi treinado em português, com fine tuning e tudo mais, e que é um que, pelo menos para a gente aqui, dá resultados muito, muito bons, apesar do contexto ser pequeno, né? É o tamanho. O tamanho mesmo, né? Lembra que eu mostrei aquela imagem? À medida que o modelo vai crescendo, algumas, digamos, capacidades emergem. Não quero falar isso até porque é meio polêmico na própria academia, tá? Mas é isso. O BERT original, se não me engano, ele tem 110 milhões de parâmetros. Me corrija quem souber corretamente No base isso. é isso mesmo. Mas é por aí, tá? O large talvez um pouco mais, não muito mais que isso. 340. Isso, tá? E aqui o Llama, a gente está falando de 7 bilhões de parâmetros. É outra magnitude. Sendo outra magnitude também é outra capacidade de compreensão de linguagem, né? De atividades, de tarefas que ele vai poder fazer e desempenhar. Tá? Então é isso. Obrigado. E além disso, a gente queria também dominar o conhecimento para criar esse tipo de tecnologia, porque eu acho que é válido no governo a gente ter isso. Fernando, a decisão do 7B, o Llama 2.7B, foi uma decisão que foi tomada baseada em quais evidências? Vocês acham que é um maior, menor? Por que o 7B? Cara, se infraestrutura não fosse problema, eu pegava o maior open source hoje. Tá? Infraestrutura é um problema. Tá? É o que eu falo para os colegas desse jeito aí. E assim, digamos que eu tenha uma atividade que ela precisa ser feita muitas vezes rapidamente. Tá? Por exemplo, essa atividade das notas fiscais, quero processar 10 milhões de notas fiscais. Experimenta processar alguma coisa assim na OpenAI. Tá? Experimenta processar alguma coisa tão repetitiva e rápida em um modelo de mais de 60 bilhões de parâmetros. Tá? A infraestrutura que você vai precisar para fazer isso rapidamente é gigantesca. Agora, se você treinar um modelo especificamente para essa atividade, um menorzinho é sacanagem falar também, né? Mas 7 bilhões de parâmetros, um modelo para isso, a tua capacidade de inferência ela vai ser muito maior. Então, assim, você tem um trade-off de um modelo gigante que faz muitas tarefas, mas é lento e custoso para inferência, inclusive, tá? Versus um modelo que pode ser específico para determinadas tarefas, mas que é bem mais rápido para inferência e que eu posso colocar numa placa de um desktop ou de uma máquina que é bem mais barata numa nuvem. Eu faço essa pergunta. Então, é um trade-off. Eu faço essa pergunta, Fernando, numa perspectiva de que pouquíssimos órgãos, né, têm a capacidade de fazer esse tipo de trabalho. Mas na perspectiva do governo, SERPRO, quem quer que seja, ter LLM mais genéricos e amplos como serviço para os órgãos. Porque o preço da OpenAI às vezes é impraticável, principalmente se tentar usar o GPT-4. Agora, né, tem pouco tempo atrás aí, um mês, 2 meses, a OpenAI lançou a API, né, para Fine Tuning. O Fine Tuning, o preço é diferenciado também. E é só em cima do 3.4, mas no artigo da própria OpenAI falou, ó, com o Fine Tuning aqui que você usa na API, né, a gente teve casos de uso dos parceiros que chegou a ser mais otimizado do que o próprio GPT-4. Mas ainda são preços bem salgados, se você pensar em volumes, né? Ou toda uma instituição interagindo ali no SEI, no editor do SEI, que é a nossa inspiração. Então, assim, para um caso de uso desse mais genérico, de múltiplos órgãos e mais amplão, aí teria o modelo genérico e a API para acessar o modelo mais genérico, né? E a API do canal ali para o Tune, né? Para as coisas mais específicas, ainda várias operações para tamanhos distintos, né? E tarefas distintas, né? Chat, pergunta-resposta, sumarização, ainda operações distintas para modelos distintos. Mas se inspirando no OpenAI,
né? No PMI, o governo em algum momento dá mais acessibilidade à LLM para que as soluções corporativas usem a LLM corporativa, entendeu? A LLM de governo. É mais nesse sentido, mas aí eu entendo o caso de vocês, né? O 7B é o que atende melhor o trade-off de vocês, né? E eu acho que é importante enfatizar que ninguém aqui quer competir com qualquer modelo grande desse. Não tem como. Tá? Grandes Sim. modelos como esses vão ficar em empresas gigantes. Certo, Sim. é uma empresa que tem condições de fazer, mas ninguém aqui do governo. Sim. Poucas empresas vão ter condições de manter, né? Mesmo para inferência, um modelo tão grande desses. Tá? É custoso, é um ambiente caro. Tá? Agora, ora, você precisa de um modelo gigante desse para atividades muito mais elaboradas e pontuais. E ora, você precisa de um modelo menor, onde você faz um fine tuning num computador menor, pequeno, tá? E faz esse modelo se portar ou fazer uma atividade específica e resolver um problema que você tem. Esse é um problema que eu diariamente passo como um servidor que atua em ciência de dados. Tá? Em coisas em que eu vou ter que fazer um pré-processamento, uma extração de informação ou coisas do tipo, em que um modelo muito bom desse em português, mas pequeno, seria bastante útil. Tá? Então, assim, tem casos de uso específicos aqui. Tá? Tem casos mais genéricos, onde o modelo grande é o que vai atender. Tem casos onde o modelo grande ele é proibitivo de caro para eu fazer isso, ou o tempo que ele vai levar para fazer o que eu quero é proibitivo também. Ok? Gente, era isso que eu tinha para apresentar. Assim, eu estou à disposição. Mais dúvidas, por favor, levantem a mão. Se não tiver mais dúvidas, Renis, você quer mencionar alguma coisa aí pelo lado do Serpro também? Fica à vontade, se quiser. Tá? Não, Fernando, acho que foi bem esclarecedor. Acho que, assim, com relação à arquitetura, né, como você colocou, a gente está no ambiente do Serpro Multicloud, né, que coincidiu a gente pegar a AWS, e a gente não utilizou essa verba, né, toda, só parcial, para fazer essa simulação, e ainda tem expectativa que a gente consiga colocar dentro do Cloud One, né, que é o ambiente do Serpro, a nuvem do Serpro própria. Seu microfone caiu. Desculpa, estão me escutando? Não. Aí. Eu tô escutando. Fala, continua. Tá escutando? Agora sim. Não. Então fui eu. O fone caiu, desculpa. Eu só complementei, também Sola, que cortou a gente não utilizou todo o orçamento, né, da multicloud, né, que no caso foi a AWS, e que a gente ainda tem expectativa de talvez rodar esse projeto já dentro do Cloud One, que seria a nuvem própria do Serpro. Mas acho que as demais dúvidas você esclareceu, explanou com clareza todo o nosso projeto. Bacana. Então, assim, esse projeto é uma parceria da CGU e do Serpro, mas, assim, o TCU, Eric e Monique, eu tenho enchido o saco deles de vez em quando também. Então, assim, são muitas pessoas ajudando, apoiando, né, para que isso saia. E o que eu venho vendo é que provavelmente a gente vai sair com um modelo que vai ser bastante útil para várias atividades, tá? Espero que seja o caso. E aí, conto com quem tiver interesse em acompanhar ou apoiar, né? Seja com ideias, seja com bases de dados, o que for. E pegando um pouco essa sua deixa, Fernando, até internamente do Serpro, né, como o Sola falou, esse projeto nasceu dentro da parceria com a auditoria interna do Serpro, mas nos últimos meses já se expandiu para a área de desenvolvimento. Então, assim, a gente está conversando com a Supai, né, que é a parte de inteligência de dados do Serpro, e a AGD, que é outra superintendência dentro da diretoria de desenvolvimento, e a ideia é que eles entrem nessa jornada, claro, com o viés da DIDES, mas que possa contribuir também para o projeto. Ou seja, a ideia é que o Serpro está, com esse projeto, aprendendo um pouco mais sobre a tecnologia,
para que vire um produto lá dentro para outros órgãos, para ofertar para os outros órgãos. Isso é muito bom. Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar. Agradeço aí a paciência de vocês e fica de novo o convite. Fiquem à vontade para nos procurar. E era isso. Ney, tem mais alguma coisa para complementar? Não. Fernando, foi excelente aí a apresentação. Parabéns aí, todo mundo. Aí vocês parar a gravação aqui. Então, galera, assim, antes de desligar,